Bom dia, eu sou o Tércio. Bendito seja o nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas para você que está pela primeira vez entre nós aqui. Nós nos alegramos tanto, quando Deus nos dá a chance de termos pessoas novas entre nós, antigas também entre nós. É sempre muito bom celebrarmos Jesus, porque Ele é o centro de tudo. Mas quero que você que está aqui conosco, se achegando pela primeira vez, ou começando essa jornada conosco, cada vez mais o seu coração se sinta parte dessa comunidade. Lembrando sim que Jesus é o centro, mas que nós crescemos por meio desse relacionamento com Ele, mas desse vínculo espiritual com pessoas, e que isso é um presente de Deus para nós. Quero também dar as boas-vindas para você que está conectado conosco na internet, que aí mesmo de onde você está, esse tempo seja um tempo de edificação, um tempo de encorajamento, um tempo de crescimento e de transformação na sua vida também. Nós vamos hoje entrar na segunda parte da nossa série de mensagens que nós chamamos Estendendo Suas Raízes. Esse é o nosso tempo de reflexão. Nós estamos olhando para uma árvore como símbolo daquilo que Deus quer fazer de cada um de nós. Árvores que vão resistir às tempestades da vida, que vão passar por essas tempestades e elas não vão tombar. E nós entendemos já e mergulhamos, falamos sobre a importância das raízes como parte dessa estrutura não só saudável, mas que resiste às batalhas da vida, aos gigantes da vida, aos ventos da vida que batem sobre nós. E hoje nós vamos seguir falando, mas olhando um pouco mais para a copa dessa árvore, que é tentando entender a importância do nosso crescimento, não apenas pessoal, que é fincando as nossas raízes em Deus, mas também entendendo a bênção do nosso crescimento como discípulo a partir dos nossos relacionamentos coletivos. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é crescimento relacional coletivo. E eu queria chamar de coletivo acima de 3 pessoas. É claro que eu cresço no meu relacionamento com a Marta, por exemplo, como casal. Nós dois crescemos. Mas eu posso dizer para você que eu e Martinha crescemos mais ainda quando tem nossas filhas, Laila e Radassa, conosco. O crescimento é mais precioso na nossa vida. Quando minha mãezinha, que é a nossa anciã aqui em Porto Alegre, ela está presente, são 5 pessoas. Quando nós estamos, eu e Martinha e mais 2 pastores, ou casal de pastores, ou amigos conosco, nós vamos crescer mais do que apenas eu e Martinha. Então eu queria que você entendesse crescimento relacional nessa dimensão que transcende você e uma outra pessoa apenas, mas que isso vai se estendendo. E mais pessoas vão entrando no seu vínculo relacional e Deus vai usando essa comunidade. Leandro está lá recebendo André, e a sua família lá na casa. E que coisa gostosa que é, esse tempo de comunhão tão precioso. Vocês que foram para Floripa estão aqui conosco esse final de semana, as crianças juntos. Como isso é poderoso, como isso é extraordinário e necessário para o nosso crescimento espiritual. João, no Evangelho de João, capítulo 13, vai falar sobre essa como uma marca na vida de um discípulo de Jesus. Nós amarmos uns aos outros, nós estarmos juntos uns aos outros. Sueli e Abraão passaram por uma batalha tremenda. Abraão está aí, fica em pé, Abraão e Sueli, por favor, os dois. Olha para a igreja, vamos celebrar Jesus, porque foi uma batalha forte, intensa, e a igreja junto com eles, a igreja caminhando juntos, fortalece para enfrentar isso tudo. Nosso querido Guinta e Marisa,
que passaram por mais de 50 dias de hospitalização, uma cirurgia, né, lutando contra o câncer no pâncreas, e agora saiu do hospital. Gente, mas quero louvar a Deus pelas intercessões, orações, porque a gente vai lutando nossas batalhas juntos e no poder de Deus, entendendo, preste atenção, a força e o poder da vida de Deus sendo derramada no nosso coração pela vida de outras pessoas também. Então entenda que a vida cristã, o processo de sermos formados como discípulos, como árvores frondosas, árvores cujas folhas estão sempre verdes, que frutificam, que esse crescimento dessa formação dessa árvore, ela passa pelo processo de você criar raízes em Deus. Nada substitui isso, você já ouviu 2 mensagens sobre isso, não é? Isso é o princípio elementar do seu crescimento espiritual saudável. Você plantar as suas raízes junto ao rio de águas correntes, que é Jesus. Mas essa vida que vai entrar em você de Deus, e em cada um de nós, ela vem para um ambiente como esse de celebração, mas ele precisa jorrar na vida de outras pessoas, e assim dos outros na nossa vida também. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. João 13, versículo 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento eu vos dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, preste atenção, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu queria que você observasse bem o que Jesus está dizendo para nós. Quando ele fala um novo mandamento vos dou, ele está aprofundando aquilo que ele já havia dito, né? Que nós devemos nos amar uns aos outros como eu me amo, né? Assim como eu me amo, eu devo amar o outro. Mas aqui ele aprofunda isso. Ele diz: vocês devem amar uns aos outros como eu amo vocês. A pergunta não pode deixar de ser feita: como Jesus nos amou? Pergunta para a pessoa do lado aí: como é que Jesus nos amou? Todos temos a resposta. Qual é a resposta, gente? Fala assim: entregando sacrificialmente a sua vida, para que eu pudesse ter vida. Você precisa entender isso. A maneira que Jesus amou a mim e amou você, foi decidindo dar a própria vida, sacrificialmente, para nos amar, para que nós pudéssemos ter vida. Então quando ele diz assim, olha, que nós devemos amar uns aos outros como eu, Jesus, vos amei, ele está dizendo que tipo de amor nós devemos amar uns aos outros. Qual é o tipo? Responda isso. Um amor que entrega tudo para que o outro possa ter vida. Que tipo de vida? Vida que só Ele pode dar. Vida abundante. Vida que o mundo não vai te oferecer. Vida que uma pessoa não pode te oferecer, mas uma vida que Jesus tem para oferecer a você. Então, essa dimensão desse tipo de amor, preste atenção, é que fará com que o mundo olhe para você, olhe para mim, olhe para a igreja e diga assim: eles são discípulos de Jesus. Essa é a marca principal de uma igreja, que se manifesta, se expressa no mundo como discípulos de Jesus. Você pode vir domingo após domingo num culto como esse, mas se nós não amarmos dessa maneira, isso não representa que você e eu somos um discípulo, frequentarmos um culto. É parte da expressão desse amor. Nós celebramos esse amor juntos em culto coletivo.
Mas a expressão visível de que somos discípulos é nós amarmos como Jesus amou. É isso que esse texto vai falar conosco hoje. Então nós vamos dedicar essa manhã para essa reflexão sobre o crescimento relacional, coletivo e a importância dele para o nosso crescimento. Nós temos 2 filhas amadas, Laila e Radassa, e nossas filhas foram e são presente de Deus para nós. Nós temos visto milagres acontecer na história delas duas, de ambas. Mas eu quero falar de um momento difícil de tempestade que nós passamos como família, quando a nossa primogênita nasceu, a Laila. A Laila nasceu e na primeira consulta nossa, nós identificamos, o médico foi um presente de Deus, isso é quase que raro. Numa primeira consulta, auscultando aqui, as batidas do coração, identificar que havia alguma coisa estranha no coraçãozinho dela. E muita gente aqui sabe desse momento desafiador. Éramos pais de primeira viagem e descobrimos então que a Lailinha tinha uma comunicação interatrial seio venoso. E começamos então a acompanhar o processo da nossa filha e durante aquele tempo fomos descobrindo que era uma situação, do ponto de vista de problema de coração, o mais simples. Porém tinha que ser aberto o peitinho dela, tinha que tirar o coração, colocar lá os órgãos, passar para a máquina, resfriar o corpo dela inteiro. Aquele processo que a gente que é leigo conta como um gigante, mas que a medicina, quando fala dessas coisas, isso aí não é nada, pastor, Matinha, isso aí vai ser... Mas para nós é um gigante, pensar que você vai ter que abrir o peitinho da tua filha, tirar o coração, trabalhar com o coração, passar todo o funcionamento do coração para uma máquina, os outros órgãos também, e esperar que quando você coloque de novo o coração, libere as máquinas, o organismo volte a reagir tudo direitinho. Gente, isso para mim e para Marta foi uma coisa assim, nós começamos então a lutar com a realidade. Era uma tempestade que estava chegando para mim e para Martinha. Era um vento forte. E nós começamos a orar com a igreja. Quantos aqui estavam naquele tempo? Levanta a mão, por favor. Olha aí, a nossa gratidão a vocês. Por quê? Porque pela graça de Deus, nossa vida estava enraizada em Jesus. Importante você entender o que nós vamos falar agora. Na nossa vida, gente, batalhas, tempestades, ventos fortes vão chegar na vida de todos nós inevitavelmente. O que define que você vai, como uma árvore, permanecer firme, ainda que balança para um lado, para o outro, balança, às vezes enverga tanto que parece que vai, mas de repente vem uma outra força contrária que te puxa, que são as raízes te dando sustentação, é o próprio Deus dizendo, não, eu estou aqui, você não vai tombar, querido, é só você enraizado em Deus para não tombar. É uma crise como essa de enfermidade, é uma crise de ordem econômica que a gente passa, é uma crise de relações emocionais, é um abandono, é alguém que traiu você, é esse tipo de crise que você fica sem chão, é uma perda inesperada. Meu amado, se você não enraizar, você vai tombar. Mas presta atenção, nós temos um lugar onde podemos colocar as nossas raízes. É uma pessoa, qual é o nome dele? Jesus. Deus está falando isso conosco. Nós estávamos muito enraizados. Me lembro que oramos, fizemos o que está lá em Tiago capítulo 5, está alguém doente entre vocês, reúne. Se tem pecado a ser confessado, confessa, reúne os líderes, os presbíteros, unge com óleo, ungimos a Laila com óleo, pedindo a cura de Deus para a vida da nossa filha, porque sabíamos que Deus podia curar a nossa filha, mas chega um dia que nós em oração, o Senhor fala conosco, filho, eu posso curar, qual é o problema eu fechar aquela comunicação interatrial? Nenhum problema, mas eu quero levar vocês por esse caminho. Então nós marcamos a cirurgia da nossa filha com 3 anos e 10 meses.
e nós entregamos a nossa filha. Eu me lembro a noite anterior à cirurgia, quando nós fizemos uma oração. De novo, me desculpem os médicos presentes, talvez você esteja ouvindo isso, que exagero do pastor Tércio, mas quando a gente está lidando com todo tipo de cirurgia, mas que envolve, por exemplo, o coração, parece que tudo se agiganta dentro de nós. Para nós leigos isso se torna uma grande batalha. Nós então naquela noite, lembra, Martim? Nós oramos dizendo: Senhor, se o Senhor nos deu a Laila por 3 anos e 10 meses, nós te agradecemos. Por mais que nossas raízes estivessem fincadas em Jesus, eu quero dizer uma coisa para esta igreja. Quando nós chegamos no hospital para levar a nossa filha de manhã, tinha uma sala cheia de pessoas, cheia de irmãos e irmãs que estavam lá conosco e que decidiram fazer o plantão lá no hospital, de oração. A cirurgia se previa 4h30 de cirurgia. E aquele grupo de pessoas, que talvez alguns estejam aqui nessa manhã, eram os que estavam presentes, mas outros estavam em casa, no trabalho, intercedendo. Eu quero dizer para vocês que estiveram conosco nessa batalha, o poder que é de nós termos pessoas ao nosso redor. Pense numa floresta agora. É como se fosse um grande vento batendo, mas as árvores estão do lado um do outro e elas vão se apoiando. Deixa eu falar, vida cristã não se vive solitariamente. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Você que está querendo viver evangelho de casa, como se não precisa estar em comunhão com a igreja, numa célula, numa comunidade. Não, eu sou crente de casa, eu ouço a palavra de casa. Isso não existe, gente. Evangelho é para ser vivido do lado um do outro, vivendo as batalhas e enfrentando juntos a nossa vida. Você não vai receber tudo que Deus tem para você se você quiser viver um evangelho solitário. Isso é uma mentira, isso é um engodo, não existe. Evangelho se vive em comunidade. A nossa sensação era essa, que as árvores, naquela manhã, parece que ela começou a... Estávamos, ali todos juntos, e quando deu 2 horas de cirurgia, nós nos reunimos, e então eu disse: gente, agora é a metade da cirurgia, vamos orar. Estamos exatamente na metade da cirurgia, vamos orar. E fizemos uma roda e começamos a orar, e terminamos a oração. Quando terminamos a oração, estávamos na frente da porta do centro cirúrgico, alguém abre as portas e era o médico da nossa filha saindo. Bom, você deve imaginar o que passou na cabeça, Se a cirurgia era 4h30, a gente estava na metade, e o médico sai de lá. Quando ele chega, ele fala assim para nós: deu tudo certo. Foi uma surpresa para nós, porque quando abrimos o coração dela, aquela comunicação que nós fizemos exames 3 vezes durante os últimos meses, para poder conferir o tamanho, para fazer lá, trazer exatamente o implantezinho que ia ser colocado, que era alguma coisa de um enxertozinho de alguma coisa de animal que ia ter que colocar para fechar, porque era muito grande. Ela disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas quando abrimos aquele buraco lá, ele usou o termo técnico, aquilo tinha diminuído, estava bem pequenininho, nós não precisamos fazer o enxerto, só fizemos o procedimento, passamos a artéria para o outro lado, fechamos. Por isso que em 2 horas terminamos tudo. E aí ele não queria se dobrar. O médico estava dizendo: aconteceu alguma coisa aí. E aconteceu mesmo. Deus fez um milagre. Só que Deus não quis mostrar isso só para nós, quis mostrar para os médicos também que Deus estava operando. O ponto central que eu quero dizer para vocês é que a alegria nossa de celebrar aquela vitória juntos foi algo extraordinário. Mas nós podíamos celebrar aquilo só eu e a Martinha lá em casa. Deixa eu te dizer, tuas batalhas, tuas tempestades e as tuas vitórias, elas não são para ser
celebradas sozinhas. Esse amor que Jesus está falando, essa expressão poderosa, ela é para ser vivida coletivamente, irmãos. Fala para o teu irmão aí, você é uma árvore para viver no meio de uma floresta com outras árvores. Fala aí para o seu irmão isso. Não é sozinho, né? Não é sozinho. Sabe um dos mistérios quando você começa a estudar sobre a árvore que a gente vai descobrindo? Presta atenção. É que algumas estão à beira do rio, certo? E no caso nós queremos que todos nós sejamos plantados à beira do rio. Mas o que é mais lindo é o seguinte, que as árvores elas se comunicam entre si. Quem é biólogo aqui, quem estuda isso sabe, elas têm uma comunicação entre elas. E sabe uma das coisas mais poderosas, estudando um pouquinho sobre isso para a nossa mensagem, é descobrir que elas repartem nutrientes entre si. Dá para entender a mensagem que a natureza está dando para a gente? Que uma não tem o nutriente, mas aquela vai repartir com aquela que tem, e elas vão se ajudando, Paulão, mutuamente, repartindo entre elas aquilo que cada uma tem e que precisa repartir com a outra para que elas possam todas crescer na mesma estatura. E observe que elas não crescem mais uma com a outra. Quando você vê uma floresta de pinhos, você diz, cara, os caras plantaram certinho, né? Não foi isso não. Porque é Deus quem faz com que elas cheguem naquela medida e elas passam a se proteger se elas ficarem na mesma medida. Quem tem ouvidos, ouça o que a natureza está dizendo para nós, o que o Espírito está dizendo pela criação. Isso é muito poderoso. Deus está falando para nós sobre o poder de nós vivermos uma vida próximo uns aos outros, recebendo e dando. Você pode levantar um pouquinho, por favor? Levanta um pouquinho. Solta o que você tem na mão, que nós vamos precisar das suas mãos agora. A nossa igreja de mais tempo sabe desse exercício, mas eu quero ensinar, repartir, relembrar. Faz assim com as mãos. Receber. Agora presta atenção para a gente fazer na conexão com a mensagem. Quando nós vamos para a presença de Deus, para a comunhão com Deus, para a oração, para a palavra, para a vida em Deus, quando nós estamos lá com as raízes, pode botar a árvore de novo, por favor? Olha lá embaixo, pessoal, nas raízes, quando nós estamos estendendo as raízes a Deus, a esse rio de água viva, que tem tudo que você e eu precisamos lá para nós estamos recebendo dele, amém? Nós estamos recebendo de Deus. Agora presta atenção, quando nós recebemos de Deus, nós recebemos o que de Deus? A vida de Deus, o amor de Deus, tudo que nós precisamos recebemos dele, só lá na presença dele. Não pode ser só domingo que você recebe aqui também de Deus, recebe, mas é lá na palavra, na oração, no jejum, durante a semana, receba de Deus. Quando você recebe de Deus, você celebra, faz assim. Você celebra. Olha a árvore lá, o que tem no meio lá do tronco lá? O que tem? Celebração? Nós estamos todos juntos celebrando o que Deus fez e falou e agiu em nós essa semana, amém? Agora preste atenção, não pode ficar só na celebração. Deus falou comigo, que legal, que lindo. Faz assim agora, reparte com teu irmão. Olha a copa vai falar de relacionamentos. Olha os galhos ali fala relacionamento e pastoreio. A vida de Deus começa a ser repartida comunitariamente. Nós vamos vivendo essa expressão poderosa de crescermos pelo relacionamento que nós temos uns com os outros. Vamos de novo lá então, receber, celebrar e repartir. De novo, receber de Deus, celebrar com Deus e com os irmãos, mas nós temos que repartir, amém? Dá um abraço no teu irmão para dizer assim, nós não podemos ser árvores isoladas.
Você pode sentar. Agora olha que importante isso. Nós vamos olhar para a copa dessa árvore hoje. Você vai ver algumas ferramentas. E essas ferramentas que vão aparecer aí, elas são instrumentos de Deus para nos ajudar a amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a nossa alma, amar a Deus de toda a nossa mente, com toda a nossa mente, e amar a Deus de todas as nossas forças, né? Com as nossas mãos, com os dons e tudo mais. O que nós não podemos confundir como igreja, presta atenção, é que ferramenta gera crescimento e amadurecimento. Hoje nós vamos desconstruir um pouquinho essas coisas aqui. Porque quando Jesus nos manda amar uns aos outros, ouça bem, é porque Ele sabe que ferramentas não formam discípulos, apenas pessoas. Eu vou repetir isso. Quando Jesus nos manda amar uns aos outros, é porque Jesus sabe que ferramentas não podem formar pessoas. Pessoas formam discípulos, discípulos formam discípulos. É o amor fluindo entre nós. É por isso que essa árvore, embora ela vai aparecer algumas ferramentas, nos galhos vai aparecer ali relacionamentos e pastoreio. Relacionamentos e pastoreio. Você vai entender isso durante esse tempo. Nossas ferramentas para o coração ali, por exemplo, nos ajudar a amar a Deus e amar uns aos outros, passa pela célula, passa pelos nossos encontros de oração. Volto a encorajar os homens que aqui estão. Quarta-feira, 6:30 da manhã, homem, levanta um pouco mais cedo e vem para cá, que está sendo uma bênção esse encontro entre os homens, você não pode perder. Estamos aí, a semana estavam 140 homens, à tarde, às 2 horas, as mulheres, tem sido uma bênção, essas mulheres orando. Se você mulher pode à tarde estar, vem à tarde, né? São ambientes onde Deus vai nos ajudando a derramar o coração diante de Deus, uns com os outros, amar a Deus, amar uns aos outros, né? A nossa alma, nós temos ferramentas como Celebrando a Restauração, são 6 meses de caminhada aqui. Temos o Minha Vida Tem Jeito, que está acontecendo agora, um retiro de final de semana, e nós estamos nesse exato momento como igreja, nos preparando para ter a primeira vivência nesse segundo semestre de uma outra ferramenta na área de restauração, para mexer com a nossa alma, né? Para ajudar a desdobrar as nossas almas, que chama Freedom. É uma ferramenta que eu e o Martinho conhecemos no ano passado, há alguns anos, sugestão de uma pessoa aqui, membro desta igreja. Nós fomos atrás, conhecemos e fizemos o primeiro treinamento aqui. Vamos fazer a primeira vivência, sempre começando dos pastores para a igreja, para que não seja uma ferramenta que nós não vivenciamos, né? E se Deus quiser, o ano que vem, essa ferramenta são 12 semanas, que vai se unir ao CR, ao Minha Vida Tem Jeito, para nos ajudar nessa jornada de cura da nossa alma. Nós precisamos ser pessoas curadas, né? Porque pessoas curadas são agentes de cura na vida de pessoas. Nós temos ferramentas para a transformação da nossa mente, porque nós chegamos a Cristo Jesus com uma mente cheia de valores e princípios que a sociedade diz que são comuns e normais, mas que não se alinham com a palavra de Deus, não se alinham com Deus e os seus valores. Então nós temos aqui os nossos mais de 20 cursos, 25 cursos, temos os nossos encontros de capacitação que acontecem aqui, de formação, de liderança, para que possa ajudar a nossa mente ser conectada, não é? Com os valores do reino de Deus, transformada para que a gente viva agora a partir dos valores do reino de Deus. Então isso tudo são ferramentas. Temos o próprio mapa, né? Dentro desse processo da mente, que é eu na palavra, lá em oração, mas isso faz parte do que a gente já colocou lá nas raízes, né? E as nossas forças aqui, que tem a ver com cada um de nós conectados com o Espírito Santo e entregando a Deus nossa vida em sacrifício, com nossas experiências, nossas habilidades, nossa personalidade, nosso temperamento e nossos dons espirituais. Tudo isso dizendo: Senhor, está aqui, nós queremos colocar a nossa vida à tua disposição. Veja bem, preste atenção. Como igreja, embora nós desenvolvemos ao longo dos anos essas ferramentas,
para que Deus possa usar para auxiliar-nos, né? Para nos apoiar no nosso desenvolvimento e no desenvolvimento do nosso amor, né, por Deus e uns pelos outros. Cabe dizer algo muito importante aqui. Você pode vivenciar todas essas ferramentas, mas o que vai ajudar você e eu no nosso processo de transformação será a vida de Deus passando pela vida de cada um de nós e se derramando na vida uns dos outros. Por isso, presta atenção. O poder da ferramenta do Celebrando a Restauração não é a ferramenta em si, é a presença de Deus lá agindo na vida de cada um que está naquele grupo, e agora cada um repartindo o que Deus está fazendo com ele, e nesse repartir começa a ter aprendizagem relacional, começa a ter encorajamento uns aos outros, começa a ter ministração de poder na vida uns dos outros. Quando a gente está num curso lá para criação de filho, o que está acontecendo não é só a questão do ensino que está sendo transmitido com luz na palavra, sim, mas é quando aquele grupo de pais começam a repartir vida e desafios e experiências e o que Deus está fazendo na nossa vida, na vida do filho, né, e nos ensinando, e a gente começa a repartir isso, e a vida de Deus começa a jorrar de uns para com os outros. Isso é muito poderoso. Quando nós estamos na célula, não é aquele encontro de quarta-feira com um facilitador ministrando ali a repercussão, não, é quando cada um da célula começa a liberar na vida do outro, dizendo: ó, Deus falou comigo isso através da palavra, Deus ministrou lá no domingo e Deus fez isso no meu coração, eu estou vivendo essa luta, eu estou passando por essa batalha, eu estou tendo essa vitória. E quando cada um de nós começa a repartir a vida de Deus, presta atenção, aí você vai começar a experimentar uma outra dimensão no seu crescimento espiritual. Você está entendendo que as duas coisas andam juntas? Quem está entendendo, levanta a mão aí. Eu e Deus, fala eu, o Espírito e as Escrituras. Vamos lá com os dedinhos? Eu, o Espírito e as Escrituras, lá no meu quarto secreto, raízes profundas. Está claro isso? Mas está entendendo que não é só isso? Que a vida cristã, ela também é o quê? Coletiva. Fala comigo, coletiva. Ela é para ser vivida nessa dimensão. Então eu quero falar sobre algumas verdades desse crescimento relacional coletivo. O primeiro deles, é indispensável crescer pelos relacionamentos. É indispensável entender que o meu crescimento espiritual passa por isso. 7 vezes em apenas um capítulo. Fala comigo, 7 vezes em apenas um capítulo. Capítulo 1 de Gênesis, encontramos a palavra hebraica tov, que quer dizer bom. Paralelamente, apenas 2 vezes em toda a Torá, Gênesis até Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, 2 vezes apenas em toda a Torá aparece a palavra lotov, que quer dizer não é bom. Olha o contraste. 7 vezes em um capítulo, Gênesis 1, tov, bom. Deus ao criar vai dizendo, isso está bom, isso é bom. Mas em toda a Torá aparece apenas 2 vezes não é bom. A primeira que aparece é em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus diz para Adão. As mulheres lembram o que Deus disse para Adão? Fala, mulheres, comigo. Não. Que o homem esteja o quê? Gente, elas nunca esquecem disso. Quem esquece são os homens. Então eu vou falar com os homens hoje. Vamos lá, nós homens? Não é bom, fala comigo, homem, que o homem esteja só. Eu não sei porque eu ainda luto com isso. Confessando, né, e para a glória de Deus, eu me sinto muito mais hoje vencendo do que perdendo essa batalha. Mas eu perdi muitas vezes. Por muito tempo da minha vida eu achei, não, Martinha, ela é uma bênção, mas eu vou guiar para tudo a Martinha. Gente, que coisa linda quando a gente vai aprendendo essa relação profunda de Deus colocar 2 pessoas
diferentes, culturas diferentes, dons espirituais diferentes, experiências diferentes, cosmovisão diferente, histórias diferentes, do lado do outro para casar. Isso é uma arte divina. Sabe para quê? Ou dá tudo errado ou dá tudo certo. Se você quiser que dê certo, presta atenção, você vai ter que botar uma terceira dobra aí. Qual é? Deus. Porque se Deus não entrar, são dois disputando na sabedoria humana, no conhecimento humano. Se coloca Deus, os dois morrem para a sabedoria humana e passam a viver a partir da sabedoria divina e explode. Explode. Aí você começa a olhar para a russinha ali, a Martinha, né? É uma mistura de ucraniana com russa, não sei o que, brasileira. E deixa dizer assim, meu Deus, eu vou deixar essa mulher me abençoar, porque eu acho que vai ser melhor para mim. Aí olha para mim, o nordestino arretado, diz assim, tem coisa lá que Deus quer me abençoar. Nas nossas histórias, nas nossas culturas, mas sobretudo do que ela vive com Deus, do que eu vivo com Deus. Nós somos as árvores que estamos repartindo nutrientes à medida que nós estamos enraizados. Olha que coisa profunda isso. Deus cria o homem, o macho, e depois Ele mesmo diz para nós machos, não é bom que o homem esteja só, não vai dar certo esse negócio. É claro, ele já tinha tudo perfeito, plano dele já estava tudo, né? Ele só queria reafirmar isso. Ele far-lhe-ei uma ezer kenegdo, é a palavra hebraica. Ezer kenegdo quer dizer uma salva-vidas, uma companheira idônea, capaz, competente. Presta atenção, embora em termos de função na família, Deus entrega liderança para o homem, em termos de valor, fala valor. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Está claro isso, gente? Função não tem nada a ver com valor. Função em qualquer estrutura precisa de função de liderança, senão tudo se quebra. Mas em termos de valor somos iguais. Então, esse é o primeiro não é bom, que Deus vai falar lá, não é bom que eu esteja só. E Ele já está querendo nos ensinar a necessidade do homem, do ser humano, enquanto pessoas, de que nós não podemos viver a vida sozinhos. E nesse caso, quando Ele termina de fazer o homem e mulher, que é o último dia da criação, Ele diz, eis que tudo isso é muito bom. É a primeira vez que Deus fala, agora o negócio ficou muito bom. Por quê? Porque o homem vai começar a viver a experiência homem e mulher, e Deus, que é a experiência da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Ele que já vive em relacionamento, presta atenção, agora está entregando ao homem o mesmo presente, macho, fêmea e Deus, uma experiência de crescimento coletivo. Oh, que coisa linda, hein? Você quer isso para você? Deus tem isso para nós. A segunda vez que aparece não é bom é lá em Êxodo capítulo 18. Êxodo 18, 17, o que está acontecendo lá? Moisés está no meio do deserto, levando o povo do Egito para a terra prometida. E ele era uma espécie de pastor, ele era o pastor, né? Conduzindo o povo. Ele tinha uma função de governador, de juiz, porque ele julgava as causas do povo. Mas o exercício dele era de pastoreio. Agora olha que coisa mais linda. A soberania de Deus nesse processo relacional. Chega uma hora que tem uma fila enorme no meio do deserto, no sol, esperando para conversar com Moisés, para receber de Moisés o conselho. E aí Jetro, um homem mais velho, cheio de sabedoria, chega nele e fala assim, Moisés, deixa eu te dar um conselho, olha para a fila, olha o povo no deserto. Moisés estava assim, eu já não aguento mais, é muita gente olhando. Gente, ele não tinha condição de cuidar, aconselhar, tomar decisões, orientar o povo sozinho. Só que ele continuava tentando. E a fila enorme no sol. O texto bíblico diz que a fila era grande, o povo cansado. Então Jetro vem com sabedoria, ele dá um grande conselho. E o conselho diz o seguinte, levanta líderes de homens de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Moisés, se você não fizer isso, você vai matar o povo. E você vai morrer, você não vai conseguir.
E nesse momento ele fala assim: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Agora você precisa entender essa segunda vez que Deus fala não é bom. É dentro de um contexto de relacionamento, onde, ouça bem, um homem está tentando resolver o problema do mundo inteiro. E Deus está falando, você não vai conseguir. Você precisa entender que você precisa de, fala comigo, precisa de pessoas, fala, pessoas. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: tem conselho de sabedoria além de você, Moisés, no meio do povo. A propósito, esse é um dos maiores presentes de uma igreja relacional. Presta atenção. Uma igreja que não acredita que a sabedoria de Deus veio pelo líder A, B, C. No caso, por exemplo, o líder hoje, com a responsabilidade principal de coordenar a igreja, sou eu e Martinha, somos nós. Pela misericórdia de Deus, há 22 anos temos tido essa função. Mas presta atenção, a maior ilusão do mundo é eu e Martinha pensar que o conselho para esta igreja vem de nós. Claro que não. Se o Espírito de Deus está entre nós, o conselho do Espírito vem para a nossa igreja, para a comunidade, por meio de qualquer um que está enraizado em Deus. Amém, gente? Amém? Aquele conselho foi tão importante porque ele diz assim: os casos mais graves que eles não conseguirem resolver, Jetro, apenas esse traga para vocês. Para você, Moisés, esse você vai ajudar os líderes a resolverem. Aquilo era uma dinâmica fundamental, mas quando você vai para o Novo Testamento, a organização não é mais essa sistêmica. É importante entender isso. Ela não é nem mais do ponto de vista líder para 1000, líder para 100, para 10, para 50, não. No Novo Testamento, a dinâmica do pastoreio, ela é pelos uns aos outros. Tem mais de 40 mandamentos recíprocos na Bíblia. Encorajam uns aos outros, sirvam uns aos outros, cuidam uns dos outros, sirvam uns aos outros, perdoem uns aos outros. Ele vai dizer que a vida de Deus está correndo no meio do povo. Gente, uma igreja relacional precisa, não é só entender isso, precisa se dispor a isso. Por exemplo, quando lá na célula, alguém abre um problema, presta atenção. O líder da célula, ele geralmente toma iniciativa para falar algo para aquela pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa para todo mundo entender. É muito pobre da nossa parte entender que é o líder da célula que tem uma resposta, ou uma orientação, ou uma palavra para aquele irmão. Sabe por quê? Porque lá dentro da célula tem mais 8, 10 pessoas, A célula é um ambiente, uma casa com irmãos em Cristo que se reúnem durante a semana para fortalecer a fé, para falar do amor de Jesus. Agora presta atenção, tem dons do Espírito ali derramado. Ali tem profeta, ali tem pastor, ali tem apóstolo, ali tem mestre, ali tem dons espalhados, tem dom de misericórdia, tem dom de socorro. Quando a célula entende isso, aquela pessoa abre o coração e outro irmão vem com uma palavra, outro vem com um salmo, outro vem com um encorajamento, e Deus edifica a sua igreja. Todo mundo está entendendo o que Deus está falando conosco? Se você ainda não tem célula, deixa eu te dizer, não faz parte de uma vivência de célula aqui, esse grupo de 9 a 14 pessoas se encontram nas casas, eu quero dizer para você, procure uma célula para que você possa experimentar o poder da vida comunitária, além de um culto de domingo. Quando você serve no ministério, isso é poderoso, porque no ministério a gente está servindo junto com pessoas e a gente vai se edificando à medida que a gente serve. Então isso é muito profundo. Deus está querendo nos ensinar quando Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Quando fala para Moisés, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Ele está deixando claro para mim e para você, que nós precisamos uns dos outros. Que a pluralidade, a coletividade, a equipe, um grupo trabalhando juntos favorece o crescimento das pessoas e de nós como discípulos muito mais do que andando sozinho ou apenas com uma pessoa. É por isso que eu admiro esse processo que Deus fez lá no deserto, porque aí Deus fez o quê?
além de Moisés como pastor, ele colocou mais 2 pessoas lá. Colocou Arão como sacerdote e colocou Miriam como a profetisa. Olha o time que ele montou lá, quase que uma trindade, né? Para dizer assim, ó, vocês vão conduzir esse povo, mas Moisés, tem Arão aí, o sacerdote, tem Miriam, a profetisa. E os 3 exercendo aquele ministério, os 3 irmãos trabalhando juntos. Ou seja, desde o início, Deus quer deixar claro que é muito bom viver em relacionamentos saudáveis. E eles são instrumentos de Deus para o nosso crescimento. Segundo lugar, o crescimento coletivo deve ser um processo intencional. Fala para a pessoa do lado, crescer coletivamente tem que ser intencional. Agora veja bem, se você falou isso para o outro e não está vivendo isso, pede perdão a Deus agora. Fala, Deus me perdoa porque eu não estou vivendo isso aí. Olha que coisa bonita, olha que lindo. Todos nós nascemos e ao nascermos fomos recebidos por alguém, né? A grande maioria pela sua própria família, mas se não pela família, por alguém você foi recebido. E nesse processo do nosso nascimento, nós somos absolutamente dependentes. Fala comigo, dependentes. Nós somos dependentes para tudo. Não podemos andar sozinhos, não sabemos falar, não podemos nos alimentar. Alguém faz por nós, certo, gente? O processo da dependência é uma experiência profunda e rica. Linda, mas veja bem, na jornada do nosso desenvolvimento, o que todo pai e mãe ou pessoa que é a cuidadora daquela criança quer, é que esse bebê se torne o quê? Ele é totalmente dependente, que ele se torne o quê? Independente. Que chega o momento, né? Você lembra aquela hora que a criança dá os primeiros passinhos, manda vídeo para todo mundo, né? Uau! A família inteira celebra. Quando a criança pega na colherzinha pela primeira vez e se lambuza tudo, pai e mãe manda para os avós aquela festa, porque está saindo da dependência para a independência. Quando anda de bicicleta, me lembro a Martinha com a Laila Radassa, no dia que elas andaram de bicicleta a primeira vez, sem rodinhas. Uau, foi demais aquela emoção. Porque está ganhando o quê? Independência. Ou seja, o processo natural da vida é dependência, fala comigo, dependência. Depois, independência. Agora presta atenção que eu vou te dizer uma coisa bem importante. Esse é o processo natural da vida. Mas o processo de Deus para todos nós não são só 2 processos. São 3 processos. O terceiro processo que Deus quer colocar todos nós é o processo da interdependência. Ou seja, a interdependência é o lugar emocionalmente saudável que Deus tem para todos nós. Eu vou repetir isso. Você pode repetir comigo? Interdependência é o lugar emocionalmente saudável que Deus tem para todos nós. Esse é o ambiente emocional saudável para você e para mim na fase adulta. É esse. Nem é a dependência e nem a independência. Eclesiastes capítulo 4, 9 a 12, Provérbios 27 e 17 nos mostram claramente o valor da interdependência para o desenvolvimento humano e para experiências poderosas da vida. Diz assim, Eclesiastes 4, 9 a 12, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o outro amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Veja a interdependência nesse texto. Ele diz o seguinte: é melhor serem 2 do que 1. Por quê? Em primeiro lugar, quando um cai, o outro ajuda a levantar. Isso é interdependência. Quando ele diz assim, é melhor serem 2 do que 1, porque 2 trabalhando juntos têm melhor recompensa do que o trabalho de um só. Isso é interdependência.
Não é quando ele fala, é melhor serem dois do que um, porque quando vem o frio, você pode unir o seu corpo a outra pessoa e você pode aquecer-se. Isso é interdependência. E ele diz, porque vocês podem o quê? Quando está diante do inimigo, é melhor dois do que um, porque você pode defender-se melhor do inimigo com uma outra pessoa. O que esse texto está falando é do poder da interdependência. Agora eu acho isso extraordinário, sabe por quê? Presta atenção, a sociedade vive isso aqui. Deixa eu falar uma coisa com toda clareza. Tem muita gente que não é cristã, que não é um discípulo de Jesus, que vive isso aqui, que já aprendeu esse segredo. Mas deixa eu falar, o grande mistério desse texto não está nessas 4 primeiras coisas, está na última. Ele diz assim, um cordão de 3 dobras. Aumentamos o ciclo de 2 para quanto? Entende? Porque eu falei no início, você precisa entender que são 3, no mínimo. Eu vou explicar qual é a diferença da sociedade que não conhece a Cristo para a sociedade que conhece a Cristo. A sociedade faz o que a igreja faz. Ela chega na hora de que um amigo está passando por um filho num problema, ou um colega passando por situação econômica, financeira, ele estende o dinheiro, ele vem, ele apoia, ele diz, olha, você vai conseguir. Presta atenção, a sociedade faz isso, gente. A sociedade sem Cristo faz isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. O poder que nós estamos falando nessa manhã, que vai gerar crescimento, é quando é liberado na direção da outra pessoa, mais do que a sabedoria humana, mais do que o conselho humano. O que Deus está falando conosco hoje é que quando Deus está na relação entre duas pessoas, o encorajamento, ele não é um encorajamento, vai dar certo, fica tranquilo. Não. Encorajamento é uma palavra de Deus que vem com poder que levanta aquela pessoa. Aqui nós estamos falando de algo que é liberado do céu, passa pela tua vida e você então estende na vida do outro, querido. É disso que nós estamos falando hoje. É algo que transcende o que a sociedade experimenta. É algo que só pode acontecer por meio daqueles que estão enraizados em Deus, cuja vida de Deus passa em nós, e nós podemos liberar na direção da outra pessoa. É disso. É essa interdependência que Deus está falando conosco. É quando uma célula se reúne e o conselho, ele não é o conselho da boca para fora não, do conhecimento humano. É um conselho que vem do Espírito, meu irmão. É uma oração que empodera. É uma ministração que restaura a alma do seu irmão. É algo que vem do céu. É disso que Deus está falando conosco aqui. Sabe como eu chamo isso? Eu chamo isso do processo relacional afetuoso do meu e do seu crescimento. É um afeto espiritual que é derramado por Deus, por meio do meu irmão e da minha irmã. Quem está entendendo, levanta a mão aqui. Agora veja bem o poder dessa interdependência. Deus pensou assim para o ser humano. Ou seja, a sociedade que não tem Cristo já vive parte disso, mas Deus tem mais para ela, gente. Deus tem mais para ela. E você que se converteu a Cristo sabe o que nós estamos falando aqui. Porque você já vivia isso lá fora. Mas agora você está experimentando uma outra dimensão. Que é a dimensão da igreja vindo com a vida de Deus e trazendo mais para a tua vida. Esse impacto espiritual. Essa interdependência que passa por uma profunda jornada da vida de Deus. Produzindo em mim um amor. Que Ele não para em mim. Mas Ele o quê? Faz assim, ele é repartido, ele flui da minha vida, em cuidado, em pastoreio mútuo. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sexta-feira passada nós tivemos nossa reunião de gestão, né? Eu quero aqui ter muita liberdade para falar isso. Eu estou vendo muita gente, sempre vai ter, com grandes desafios na sua vida pessoal. As tempestades que nós falamos aqui. Eu preciso desconstruir a cultura, especialmente se você veio de uma outra igreja evangélica, isso está mais impregnado, isso está mais dentro de você, de que eu preciso falar com o pastor fulano de tal, pastor A, senão meu problema não vai conseguir resolver. Deixa eu falar uma coisa para você, nós temos que quebrar essa mentalidade aqui dentro da igreja.
Eu estava dizendo isso para o time de gestão, falando o seguinte: eu e Martinha, gente, amamos pessoas. Deus nos chamou, esse é o nosso ministério, pastorear pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa para a igreja. Nós precisamos que toda a igreja se levante para pastorear uns aos outros, porque nós não estamos aguentando mais. Se pegar a equipe pastoral da igreja aí, gente, é um desdobramento, além de nós, toda a equipe pastoral, todo mundo se desdobrando para fazer tudo que pode. Mas deixa eu dizer, está todo mundo muito cansado, esgotado, e a gente vai para um lado, vai para o outro, aconselha aqui, aconselha. Mas deixa eu falar uma coisa: se a igreja pensar que a vida de Deus vai passar pelos pastores, e o conselho de sabedoria vai passar só pelos pastores, isso é o pior erro que pode acontecer numa igreja. Sabe por quê? Quando os pastores saem da igreja, vai que Deus manda qualquer um de nós para qualquer lugar. Agora nós estamos enviando 4 pastores para outras igrejas nossas. O que vai acontecer entre nós? Se nós não pastorearmos uns aos outros, o que vai acontecer, gente? Aquela fila enorme no sol, dizendo: não, quero falar com o pastor Tércio. Para falar comigo hoje, a agenda é para agosto ou setembro. E deixa eu falar, não é porque eu quero não com a Martinha. Agora deixa eu dizer, eu e Martinha temos uma responsabilidade de pastoreio tremendo sobre todos os pastores da igreja. É nossa responsabilidade pastorear e formar os pastores, certo, gente? Certo? Todo mundo entende isso? Esse semestre não foi um bom semestre em relação ao nosso cuidado pastoral com os pastores, não foi. Por quê? Atendendo pessoas. Eu amo fazer isso, mas tem um problema. A fila vai ficando grande e você precisa de ajuda. E deixa eu dizer, procura o líder de célula, procura o facilitador do CR, procura o facilitador do curso, procura o teu irmão que está sentado aí do teu lado do culto e fala: irmão, nós podemos orar hoje, eu estou com o meu coração pesado. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que está em mim, na Marta e nos pastores desta igreja foi derramado sobre a sua vida. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Isso não tem a ver com não querer trabalhar não, gente. Se tem uma coisa que eu tenho paz é quem trabalha muito, porque a gente ama o que Deus nos deu para fazer. Mas eu tenho que ser honesto com essa igreja. Se nós não dermos as mãos nesse momento de multiplicação que está acontecendo, estou olhando aqui, né? Conversei com a minha querida irmã o ano passado sobre burnout de pastor. Esse é um dos profissionais que mais tem tido fritando a cabeça, burnout, dentro dos consultórios. Nós estamos com um projeto que, por causa do meu tempo, não consegui sentar com ela ainda, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo com todos os pastores da igreja, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Agora, gente, eu estou abrindo meu coração com a família Monte Serra, amém, gente? Posso? O que Deus está fazendo entre nós de multiplicação, não é para a gente só celebrar, não. É para que todo mundo entre e possa dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero que o Senhor me use para a edificação dessa igreja com os meus dons. Nós precisamos uns dos outros aqui. Tem muita gente para ser cuidada. Tem muita gente para ser... Agora presta atenção. Nós precisamos sair da cadeira, vou falar dessa maneira um pouco forte, tá? De só ser cuidado para cuidar. Toda a igreja precisa ser cuidadora, toda a igreja precisa ser protagonista no processo da edificação da igreja. É cada um exercendo sua função. Então eu estava abrindo meu coração com o time de gestão sobre mudanças na minha própria agenda, que eu vou precisar fazer para voltar para o pastoreio dos pastores da equipe, eu e Martinha. Mas para isso, todos nós precisamos entender que Deus está jorrando no nosso meio, a vida de Deus está passando entre nós, nós estamos enraizados e que Deus vai nos edificar mutuamente, amém, igreja? Nós precisamos de vocês, nós precisamos todos trabalhando. Sabe o que eu acho lindo? E eu queria que você hoje aprendesse isso. Lá no C12, que é uma ferramenta que Deus tem nos dado aqui. A propósito, se você é empresário, vou pedir para o Mauro levantar. Levanta aí, Mauro, com a Adri, por favor. Se você é um empresário, é uma ferramenta que há 32 anos, obrigado, queridos, acontece nos Estados Unidos, que é uma ferramenta para discipulado de empresários, de gestores. Eu tenho tido o privilégio de estar nesse grupo lá. E um dos princípios dentro desse C12
é a importância de que os empresários cristãos possam se unir espiritualmente, e mais do que espiritualmente, até tem outros desafios, para que as tempestades que estamos enfrentando, circunstanciais da nossa sociedade, que podem abater a vida de um empresário cristão, a empresa, ela possa ser vencida não sozinho, juntos. Então, uma das culturas do C12, que para mim é a cultura da igreja de Jesus, é que nós não podemos enfrentar a tempestade como as vacas enfrentam. Na tempestade, quando a tempestade se arma, as vacas, o gado, começa a se espalhar um para o lado, para o outro, e vai ficando cada vez mais o quê? Sozinho e exposto diante da tempestade. Mas o búfalo não. O búfalo reage diferente. E eu queria que você visse nesse vídeo o que esse vídeo pode falar para nós enquanto igreja. Olha só. The Colorado Plains can be unpredictable. The buffalo that live there are always prepared to respond to demands of an ever-changing landscape. When storms build over the Rockies and head east, the buffalo instinctively turn toward the approaching storm front and run, unwavering, purposeful, together. The herd spends less time in danger because they don't run away from their circumstances. They challenge them head on. As a leader, there will always be uncertainty in the gray clouds ahead. But how you respond and who you run with can determine whether or not you emerge victoriously on the other side. Who are you running with? Be a part of a group that makes you better because they make you bolder. Be a part of the Buffalo culture. Uau! Eu achei isso máximo. Olha só. Duas coisas imprescindíveis para vencer as tempestades da tua vida. Primeiro, não foge delas. O que os búfalos fazem, a tempestade está vindo de lá, eles começam a correr, a galopar na direção da tempestade. Ao invés de fugir como o gado, eles correm. Só que eles não correm sozinhos, eles começam a se agrupar. E o grande segredo é que eles enfrentam a tempestade de frente, juntos. Há uma lição da natureza para nós hoje aqui também, certo? É melhor serem dois do que um, porque o processo relacional afetuoso, aquilo que é uma disposição do coração. Um cai, o outro corre para ajudar. Está frio, o outro chega e se aquece, Tem uma batalha, o outro chega para ajudar na batalha. Isso é esse relacionamento afetuoso. Mas a Bíblia diz que há um outro tipo de crescimento. Está lá em Provérbios 27:17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha a importância, gente, de eu e você entendermos que você precisa de pessoas para afiar a sua vida. Eu preciso de pessoas para afiar a minha vida. Recentemente eu ganhei uma faca muito bonita, mas deixa eu dizer para você, não dá para afiar aquela faca com um papel do outro lado. Eu preciso do mesmo material para afiar a faca. Eu preciso de algo que resista, que possa criar atrito, para que então venha realmente o melhor fio para aquela faca. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que está aqui, se Deus está levantando pessoas que resistem a você, começa a dizer: obrigado, Deus, o Senhor está me afiando. Vamos ser honestos? A gente quer descartar isso. Essa parte do crescimento nós não queremos. Mas biblicamente falando, querido, você vai receber um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, um marido, uma esposa, um chefe, um filho, uma filha, que Deus vai usar para afiar a sua vida, e glória a Deus por isso.
Deus nos permite enfrentar resistências relacionais para nos formar no amor, para nos amadurecer no amor, que é o fruto da vida de Deus em nós. Sabe como eu chamo esse tipo de processo relacional? O primeiro é afetuoso, porque ele é voluntário e ele é uma disposição natural de um correr na direção do outro para ajudar. Mas agradeça a Deus, fala assim comigo: Deus, eu agradeço pelo processo relacional atrituoso para o meu crescimento. O que quer dizer? É que a interdependência é uma escolha que potencializa o meu crescimento, e ela só é possível por meio do processo relacional, vamos falar juntos, afetuoso e atrituoso. E aí, está deixando? Sabia que você vai ser resistência para outra pessoa, para o crescimento dela também? Agora deixa eu te falar aqui uma coisa, presta atenção, muito importante, você não sair daqui, agora eu vou ser resistente. Não, deixa eu explicar isso aqui para você. Tem muita gente que é carnalmente resistente. Não, a resistência que nós estamos falando aqui, ela é espiritual. Vou te dar um exemplo. Eu sou casado com a Marta. Se a Marta vê na minha vida uma área ou um desejo mau que não tem a ver com a vontade de Deus, a Marta, sendo a minha esposa e sendo eu o líder da minha casa, ela vai resistir a mim espiritualmente. É isso que Deus está falando aqui. Embora ela seja minha esposa, no sentido de eu ser o líder da casa e conduzir a minha família, ela vai dizer para mim: meu amor, eu não sinto espiritualmente Deus na palavra dando bênção sobre isso aqui não. Amor, eu não acho que nós devemos seguir esse caminho. Presta atenção, enquanto liderança, a Marta vai resistir, mas vai chegar um momento, isso é um acordo nosso lá em casa pela palavra, onde ela vai dizer o seguinte: amor, você é o líder da família. Você deliberadamente está tomando uma decisão aqui que ela é contrária à palavra de Deus, mas você quer ir como líder, você vai. Sabe por quê? Porque Deus não vai cobrar dela, vai cobrar de mim enquanto líder. Mas ela não ficou em silêncio, dizendo: não posso falar nada não. Não, isso não existe, gente. Enquanto equipe pastoral aqui, nossa equipe inteira sabe disso, essa é a nossa relação. Seja qual for o pastor que está indo numa direção, se a gente discerne que ali tem alguma coisa que não está testificando no Espírito, cabe a toda a equipe se levantar, seja qualquer um de nós, até a mim. A propósito, nem até a mim, inclusive eu faço assim, de preferência para mim, porque quem mais toma decisões aqui sou eu. Vocês resistam. Por quê? Porque essa resistência espiritual, está entendendo o que é espiritual, gente? Ela me leva de volta para a presença de Deus, para que eu busque a vontade de Deus, para que eu compreenda de verdade se eu estou sendo guiado pela sabedoria divina. Deus é quem faz isso, querido, para que eu amadureça e para que você amadureça. Você entende o que Deus está falando? Às vezes é uma decisão profissional, né? Às vezes é uma decisão lá na tua empresa, e aí a tua esposa não está entendendo, não está tendo paz. Às vezes uma decisão entre sócios, e tem alguma coisa ali. Por quê? Se isso está alinhado com a palavra de Deus, não é da minha vontade, não é disso, é espiritualmente, você precisa entender que essa resistência é para parar você, para que você não caminhe na direção daquilo que vai quebrar a tua vida. Para isso, deixa eu te dizer, é preciso vulnerabilidade. Não é verdade? Na vida de qualquer um de nós, independente da tua condição, da tua família, na empresa, você precisa de vulnerabilidade. Você precisa admitir, como Davi, né? Como Davi, de que você é limitado, de que você é pecador. Davi fala isso: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E ele diz: enquanto eu mantinha o meu pecado escondido, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então ele se revela como alguém que por um tempo andou na hipocrisia dos seus pecados. Então ele se expõe, ele diz: eu reconheci diante de ti, Deus, o meu pecado, eu não encobri mais as minhas culpas. E ele diz: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. É preciso vulnerabilidade, é preciso um compromisso mútuo. Uma igreja relacional saudável
é a igreja cujo vínculo entre os irmãos em Cristo, ele é de um alto compromisso mútuo com o crescimento um do outro. Sabe o que significa isso? Deixa eu te dizer. É você dizer para o seu irmão em Cristo, qualquer um dos seus irmãos, todos nós, dizendo o seguinte: você tem de mim um alto compromisso de que eu vou caminhar ao seu lado sendo íntegro para ajudar você a se tornar parecido com Jesus. Da mesma maneira o seu irmão com você. Você pode imaginar que amizade mais profunda é essa? Imagina, Rogério e Márcio, vocês terem amigos que vão falar sempre a verdade para vocês, porque querem ajudar vocês a caminharem na direção de Jesus, mas o compromisso é mútuo. Vocês com os amigos vão falar sempre a verdade na direção de Jesus. Consegue entender, igreja, que alto compromisso? Nós não estamos falando para o irmão, não vá por aqui, meu querido, não faça isso, porque nós queremos controlar a vida do nosso irmão, até porque nós não controlamos nem a nossa vida, é Deus quem controla. Mas nós amamos tanto o nosso irmão, que nós não vamos deixar de ser verdadeiros. Mas fala comigo, nós vamos ser cheios de graça e verdade. Graça sem verdade é libertinagem, verdade sem graça é legalismo. É graça e verdade. É graça e verdade. Quem quer ser uma comunidade, parte de uma comunidade assim, levanta a mão aí. É dessa igreja, dessa forma que nós vamos ajudar a nossa sociedade, é vivendo dessa maneira, ajudar a nossa família. Mas nós precisamos também da responsabilidade pessoal. Ouça bem, depois de falar tanto sobre coletivo hoje, sobre comunidade, você pode fazer uma transferência de que o teu crescimento é responsabilidade tua. Ou melhor, do teu irmão. Deixa eu te falar, não. Continua sendo teu. Quando Jesus chega para aquele paralítico em Betesda, a pergunta que ele faz é assim: o que você quer que eu faça? Olha que pergunta. Sabe o que ele está fazendo? Uma transferência de responsabilidade. Ele está dizendo o seguinte: você não vai poder resolver o teu problema sozinho. Você precisa de alguém, e sou eu que posso fazer por você. Mas ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa dizer o que ele quer. E ele fala: eu quero ser o quê? Curado. Você acha que parou aí? Jesus volta e fala o seguinte: então pega a tua maca aí. Olha como o processo do crescimento, ele não é uma transferência de responsabilidade para o outro. Ele diz: eu vou te ajudar, mas você vai crescer também o quê? Agindo, fazendo o que compete a você. Tem muita gente dentro de igreja que ainda está esperando que o outro faça o seu crescimento. Não, nós nos apoiamos na interdependência, mas eu continuo responsável pelo meu crescimento e pela minha restauração espiritual. Você vai pegar a sua maca. Fala para o teu irmão: pega a tua maca, querido, e anda, e anda, e anda, 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 anda. No processo relacional da interdependência, olha aqui a grande lição. No processo relacional da interdependência, todos são ativos na experiência da restauração, do pastoreio e do crescimento mútuo. Todos. De novo o princípio. Olha aí o princípio chegando. Ferramentas não formam discípulos. Deus usa pessoas para formar pessoas pelo processo da interdependência relacional afetuosa e atritosa. Eu quero terminar. Tem mais de 40 mandamentos recíprocos na Bíblia. E esse é o terceiro e último princípio. A interdependência nos permite experimentar o poder do pastoreio mútuo. De novo, os galhos da árvore estão dizendo o seguinte: que a vida de Deus está correndo entre nós e todo mundo está se pastoreando, se apoiando, se ajudando, entregando vida de Deus que já vem recebendo da árvore. Presta atenção. Nesses ambientes que aparecem ali na árvore, vários ambientes ali que você viu, as ferramentas só são um meio para alcançar o fim. Qual é o fim? Nos tornarmos semelhantes a Jesus, amém, gente? Frutificarmos o amor de Deus na terra.
Deus vai trabalhar e moldar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, nossas mãos em relacionamentos interdependentes para o nosso crescimento em amor que glorifica a Deus. É isso, que frutifica um amor que revela Deus na nossa sociedade, na nossa família, no trabalho. Mas olha só como é que Deus vai fazer isso. Ele vai dar uma série de mandamentos para nós vivermos em comunidade. Ele vai falar: amem-se uns aos outros. Fala comigo: amem-se uns aos outros. Prefiram dar honra uns aos outros. Romanos capítulo 12, 10. Não julguem uns aos outros. Romanos 14, 13. Aceitem uns aos outros. Romanos 15, 7. Aconselhem-se uns aos outros. Olha só a Bíblia dizendo: mas não é só o pastor que aconselha, não. Falando a igreja toda se aconselhando uns aos outros, no Espírito e na palavra. Instruam uns aos outros. Olha só, não é só o ofício que instrui, é o povo de Deus, cheio da vida de Deus, se instruindo uns aos outros. Sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros. Gálatas 6:2. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5:21. Perdoem uns aos outros. Colossenses 3:13. Consolem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Olha que lindo, a igreja se consolando mutuamente. Admoestem-se uns aos outros. Romanos 15, 13 e 14. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Hebreus 3:13. Orem uns pelos outros para serem curados. Olha aí, olha só que lindo. Tiago 5:16. Sejam humildes uns para com os outros. Esses são alguns dos 40 mandamentos recíprocos. Alguns, aqui tem 16. Para serem vividos em relacionamentos coletivos e interdependentes. Pensa nisso acontecendo na nossa igreja. O que você acha que vai acontecer conosco? Nós vamos o quê? Fala: crescer. Nós vamos crescer. Nós vamos nos tornando aquela árvore linda. Só que veja bem, não solitariamente. Deus vai construindo uma floresta. Uma floresta. Pensa isso lá na sua família. Eu hoje, gente, um dos maiores presentes que eu estou vivendo como pai na minha vida, a Martinha como mãe, é ser edificado pelas nossas filhas. O Espírito de Deus que está em mim, está na Radassa, que tem 17 anos. E por vezes Deus abre a boca da Radassa, cheia do Espírito Santo, e fala comigo e fala com a mãe dela. Por vezes Deus pega a Laila com 19 anos, cheia do Espírito Santo, e libera uma palavra para mim e para a mãe. E nós, assim como família, vamos sendo edificados, porque o Espírito habita em todos nós aqui. E a unção que está em mim, fala-se, a unção que está em mim, está sobre a igreja, está sobre aqueles que creem em Jesus. Gente, pensa uma igreja vivendo isso, pensa a tua casa vivendo isso. Nós não podemos perder isso, gente. Pastor, mas meu filho só tem 8 anos de idade, 10 anos de idade. Deixa eu te falar, se ele já entregou a vida para Jesus, presta atenção, a Bíblia diz que o Espírito vai profetizar através do teu filho e da tua filha. Eu não sei se você crê nisso, mas eu não só creio, como lá em casa nós vimos isso na vida das nossas filhas. Nós temos visto isso na vida de muitas crianças, que inclusive os pais estão aqui hoje, porque elas primeiro se converteram a Cristo e começaram a profetizar na vida da mãe, do pai, e Deus alcançou o coração dos pais pela vida dos filhos. Igreja, sabe o que eu preciso dizer hoje? Tem muito mais da vida de Deus para você e para mim, mas nós vamos precisar acessar o que Deus está nos dando de presente. Você está entendendo isso? Gente, não se contente com viver igreja vindo domingo num culto. Igreja é relacionamento com Deus e uns com os outros, por favor, gente. Vamos imaginar que vem a mesma perseguição e a gente não possa mais ter culto. O que é que vai sobrar da Monte Serra, se nós não formos uma igreja que se relaciona com Deus e uns com os outros? Vai sobrar o quê? Se não tiver mais condição de se encontrar mais em célula,
Mas em celebrando a restauração, as ferramentas não poderem mais acontecer. O que vai acontecer de nós? Deixa eu te dizer, nós não somos a ferramenta ou as ferramentas dessa igreja. Nós temos um povo salvo por Jesus, conectado a Ele uns com os outros, igreja. E ninguém pode parar esta igreja. O restante para, igreja. O restante pode derrubar. Mas a igreja que avança é a igreja que ama uns aos outros, que se importa uns com os outros, que chora uns com os outros, que socorre uns aos outros, que reparte uns com os outros. Essa é a igreja que nós cremos, queridos. E é essa igreja que atrai o mundo para si, para Deus. Onde pessoas vão vir e dobrar-se diante dessa árvore e dizer: eu preciso encontrar sombra porque estou cansado. Eu preciso comer desse fruto que você está comendo, que é o amor de Deus, e você reparte com a pessoa. Você que está aí na internet querendo viver em igreja isolado, por favor, volta para a comunidade. Volta para... Tem bênção de Deus que você só vai viver em comunidade espiritual. Eu não estou falando da reunião com seus amigos para tomar uma cerveja de novo. Vocês vão ter um tipo de apoio lá. Eu estou falando de apoio que vem do próprio Deus pela vida do teu irmão. Não são os teus colegas de barzinho da balada que vai te entregar isso, não. É de Deus que vem, correndo na veia, no coração de todos nós aqui, pulsando, pulsando. Deus tem isso para você. Pensa isso lá no ambiente do teu trabalho. Amém? Porque isso tem que desembocar lá na tua vida profissional amanhã, certo, gente? O amor de Deus está fluindo. Você precisa abençoar amanhã alguém amanhã, lá no teu trabalho. Quero pedir para você, ore e fala assim: Deus, olha o que o texto diz: encoraje uns aos outros todo dia. Você está todo dia com a igreja? Não, né? Então amanhã você sai e vai para o trabalho dizendo assim: Deus, hoje eu quero encorajar alguém com uma palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer nessa cidade? O povo vai começar a estranhar. Vem cá, olha só. Escreve. Pastor, eu sou um pouco tímido, não consigo falar. Então escreve um versículo bíblico e coloca na mesa do teu chefe, na mesa de um funcionário, encorajando a vida dele. Vamos brilhar nessa cidade, gente. Vamos atrair Jesus nessa cidade. Pensa isso numa equipe de ministério, pensa isso numa equipe, num ambiente de célula acontecendo, todo mundo ministrando uns aos outros. Pensa isso num ambiente de cursos desta igreja, todo mundo abençoando uns aos outros, no Celebrando a Restauração, no seu grupo do CR. Pensa isso no seu casamento. Pensa isso no seu relacionamento com seu irmão de sangue, sua irmã de sangue, seu sogro, sua sogra, seu cunhado, sua cunhada. Pensa isso para a sua vida. Termino dizendo o seguinte: nós estávamos em Adão antes de Cristo, certo? Não era isso, gente? Todo mundo concorda? Nós estávamos debaixo da descendência de Adão, pecadores, condenados à morte. Mas Cristo veio, se entregou, e pelo sacrifício dele, ele abriu uma porta para que nós não andemos mais em Adão, no primeiro Adão, mas no segundo Adão, que é Jesus, certo? Em Cristo. Presta atenção, eu termino com isso. Tem duas maneiras de viver a vida. Em Adão, lá de Gênesis, que caiu, que pecou debaixo dessa herança pecaminosa, eu vou viver na minha vida dependência e independência. Dependência, eu não consigo fazer nada, todo mundo tem que fazer por você. Deus não te criou para isso. Independência, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho. Deus não nos criou para isso. Essa é a vida em Adão. Mas tem outra vida para nós. É em Cristo. E em Cristo não é nem dependência, nem codependência, nem independência. Em Cristo é o que, igreja?
interdependência. É isso. Tem bênção para todos nós. Feche os teus olhos. Pai querido, nós entendemos que quando acontece a interdependência, nós vivemos o pastoreio mútuo, a cura, o consolo, a instrução, a aceitação, o perdão, o encorajamento, a honra. E nós vamos crescendo pela aprendizagem relacional, nos tornando como uma árvore com raízes fortes, folhas saudáveis, sempre verdes, e uma árvore frutífera. Peço, Deus, que o Senhor aprofunde isso no nosso meio, que possamos viver a cultura do búfalo aqui, que possamos receber, celebrar e repartir com os outros o amor que temos recebido de Ti. Faz isso para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com uma canção. E eu quero perguntar se há alguém nesse auditório que pela primeira vez veio e que hoje queira entregar a vida a Jesus Cristo, queira fazer parte dessa família de Deus. Faz um sinal bem alto com a sua mão, pode levantar bem alto. Eu quero Jesus, eu quero fazer parte dessa família, eu quero viver essa experiência. Levanta bem alto sua mão, pode levantar sem vergonha nenhuma. Há alguém aqui? Amém, amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Por favor, dá um abraço nessa pessoa que está do lado. Amém, dá um abraço nessa pessoa aí do lado. Sandro, traz aqui essas pessoas aqui, por favor. Há mais alguém nesse auditório? Traz aqui, vem junto com essas pessoas aqui, Sandro e Jaque. Há mais alguém, gente, que hoje quer entregar a sua vida a Jesus aqui? Pode fazer um sinal bem alto com a sua mão, corajosamente, dizendo: eu quero essa vida com Deus, eu quero viver igreja. Eu não sei muito bem o que é, mas eu quero. Nós vamos convidar a igreja a ficar em pé. Vamos celebrar a vida desse casal aqui. Glória a Deus. Chega aqui, querido. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Eu queria que vocês olhassem para a igreja e soubessem que quando nós nascemos biologicamente, Deus nos dá uma família física. Mas quando nós escolhemos Jesus na nossa vida, a Bíblia diz que há um novo nascimento, um nascimento espiritual. E nesse nascimento espiritual, a semente de Deus é o próprio Deus que vem viver em vocês e vai torná-los uma árvore frondosa. Mas sabe o que é mais lindo? Essa árvore, ela não está isolada, ela faz parte de uma grande floresta. Há uma família para caminhar com vocês, e essa família está aqui, dando bem-vindos a vocês. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Estende a mão na direção deles, vamos orar por eles. Faz assim, um sinal de que nós queremos receber de Deus agora através da comunidade da igreja. Deus, nós abençoamos essas vidas. Hoje eles estão dizendo que querem Jesus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo os batize agora, Senhor, que venham fazer morada neles e que eles possam começar a caminhar contigo, Jesus, sendo parte da família de Deus e tendo a família, a igreja, para caminhar ao lado deles. Que hoje, Pai, no nome de Jesus, o Senhor cele a vida deles com a presença do Teu Espírito Santo e que eles possam crescer conosco aqui para a glória de Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou pedir que o Sandro e a Jaque levem vocês ali naquela sala. Nós queremos orar e entregar um cafuné para vocês ali. Podem ir ali, por favor. Eles vão com vocês. Vamos terminar com essa canção. Vamos chegar aqui.